Novela Laços de Família, capítulo 9, dia 17 de setembro de 2020. A novela começa na festa de Réveillon de Alma, e Alma conta para Miguel que lembra dele e de Miller, seu ex-marido, debatendo sobre literatura. Então, Nilda fala que até hoje Miguel discute sobre qualquer coisa, como se aquilo fosse a maior decisão do mundo. Depois Alma pergunta sobre Paulo, como ele está. Miguel conta que é uma luta todos os dias, mas que ele está melhorando, e diz que Paulo e Cissa devem estar por ali. Em seguida, ele chama Irene e a apresenta para a Alma e conta que ela era babá dos filhos dele quando era criança. E Nilda complementa dizendo que Irene não foi só uma babá, foi um anjo da guarda. Na próxima cena, Cissa diz para Estela que está meio perdida. Então, Estela alfineta Cissa, dizendo que a tia dela é exagerada e que ela, Estela, já viu de tudo naquela festa. E Cissa caga para a provocação de Estela e pergunta onde Edu tá. Estela fala que Edu não está e que ele não vem à festa. Na próxima cena, Helena fala para Edu que Alma vai pensar que ela está seduzindo ele. E em seguida, diz para eles conversarem com a mão para trás, senão ela vai se trancar no quarto e deixar ele ali sozinho. E pergunta o que Edu quer. Edu diz que quer ela, Helena, e que quer sempre, e que quer mais. Em seguida, Edu a beija. Depois, Helena se levanta e pede para Edu passar a virada de ano com Alma. Edu diz que quer passar com Helena e que não vai deixá-la sozinha essa noite, e continua dizendo que sempre passa com Alma e a família. Em seguida, diz que ama Helena desde que nasceu, e eles se beijam novamente. Na próxima cena, Alma conta para Silvia que intimou Pedro a ir à festa e levá-la também, e que se ele não fosse seria despedido. Então Silvia diz que Pedro estava muito animado para essa festa. Alma avista Cíntia e diz para Pedro que a veterinária chegou e sai para cumprimentá-la. Silvia pergunta para Pedro quem é essa veterinária. Pedro explica que ela é sócia do Alex e está cobrindo as férias dele, mas que ele ainda não a conhece. E Alma fala para Eládio que nunca vai esquecer dele. E depois elogia Cíntia e diz que não vai perdoar o Alex por nunca ter levado a Cíntia no Aras. E depois diz que vai apresentar Cíntia a Pedro. Mas quando elas chegam onde Pedro estava, ele já tinha saído. E Alma diz que Cíntia e ele vão acabar se esbarrando por aí. Mas conta para Cíntia que Pedro está com ciúmes dela por causa de umas modificações que ela fez. Mas diz que isso vai ser bom para Pedro, porque ele já estava incomodado. Na próxima cena, Ivete fala que vai ter que trocar de sapato, porque se eles quiserem ir para algum lugar depois, ela não pode estar descalça. Viriato diz que está tudo fechado e que se eles quiserem comer alguma coisa, eles vão para casa. Ivete reclama que Viriato quer vê-la na cozinha já na primeira noite de Ano Novo. Então, Laerte diz que eles vão se atrasar e abre a porta e vem o filho de Laerte e Raquel entrando correndo. Raquel diz para Ivete que ela tinha prometido dar um cachorro para ela e que prometer e não cumprir é muito feio. Ivete diz que isso não é hora de falar em cachorro e em seguida eles saem para ir à praia. Na próxima cena, Alma pergunta para Danilo se Edu chegou e diz que Edu não deveria nem ter saído. Danilo pede para Alma se acalmar e diz que Edu chega antes da meia-noite. Alma sai e vai em direção a Estela e pergunta para ela se viu Edu. Estela diz que não viu e não sabe onde ele está. E Alma fala sozinha que sabe muito bem onde ele está. Na cena seguinte, Edu e Helena se beijam na cama e Helena diz que assim eles vão se atrasar. Na próxima cena, Ofélia fala sobre a ópera que ela quer compor falando sobre o último dia do ano. E Capitu sai do quarto com Bruninho e Emma pergunta onde Capitu vai. Capitu fala que vai à praia e fala que eles quiseram acabar com o Réveillon dela, então ela leva ele junto e dá feliz ano novo e sai. Pascoal fala que Capitu não vai sair assim, mas Emma o interrompe e fala que se Capitu vai passar com o filho, estará em boa companhia. Na próxima cena, Iris está na mesa com Alessio e Ingrid e se levanta dizendo que vai dar feliz ano novo para Pedro e vai até o telefone e fala que ninguém atendeu. Então, Ingrid chama Iris para tomar o vinho com eles na mesa. E Iris
mas vai meio triste. Na próxima cena, Pedro está observando Cíntia conversar com Danilo. Na cena seguinte, Capitu está esperando os pais saírem e eles passam conversando sobre a virada do ano. E Pascoal diz que está preocupado com Capitu, que ela saiu com Pedrinho e para onde será que ela levou ele? Emma tranquiliza Pascoal e diz que ela só levou ele para a praia e completa dizendo que Capitu é a mãe e que tem que ficar com o filho e que eles dois já olham o Pedrinho para Capitu trabalhar e estudar. Então Capitu fala para Clarice que os pais dela não ajudam em nada e só cobram. Clarice diz que está com medo dos pais delas descobrirem e acabar sobrando para ela. Então Capitu diz que ela não está fazendo nada de errado e que vai pagar para ela ficar com o Pedrinho e oferece R$250. Mas depois Capitu aumenta para 300 para Clarice não se resistir tanto a ficar com o garoto. E depois de Clarice aceitar, Capitu dá feliz ano novo para eles e sai. Do lado de fora do prédio, Capitu entra num carro e diz para o homem que está no carro que era para ele ter esperado na esquina. O homem diz que cansou de esperar na esquina e em seguida pede um beijo para Capitu e ela fala que na frente da casa dela não. Na próxima cena, Alma diz para Cissa que perguntou a Miguel onde ela estava. Cissa diz que estava procurando por Edu, então Alma dá uma desculpa e fala que Edu deve estar por aí. A cena troca para a mesa onde Danilo estava chavecando Cíntia, dizendo que com uma boa veterinária qualquer um vira bicho. Cíntia diz que nunca tinha escutado essa, e Glória fala que Danilo tem um repertório enorme que poderia ficar a noite toda ao lado dele e ela não cansaria. Depois de mais alguma conversa, a mãe de Cíntia, Olivia, chega na mesa e chama Cíntia. Em seguida, fala para ela não ficar perto de Danilo, porque a Alma morre de ciúmes dele. Cíntia tenta explicar que a Glória está na mesa junto com eles e que Glória é a melhor amiga de Alma. Mas Olivia diz que por isso mesmo que é perigoso e fala que Danilo é um barril de pólvora prestes a estourar. Então Danilo vem andando para perto de um grupo de meninas e as abraça. Depois diz que quer ter belas mulheres assim na virada do ano, para começar o ano em grande estilo. Estela não gosta da atitude dele e agarra Danilo pela camisa e fala que se ele não se comportar, ela vai contar tudo para Alma. A cena acompanha Danilo andando e ele para na conversa de Miguel, que está dizendo que não acredita nessa história de que o mundo vai acabar. Danilo interrompe a conversa e oferece champanhe para eles. A cena continua acompanhando Danilo, que sai andando novamente e que para na dança de Pedro e Silvia e os interrompe e chama Silvia para dançar, com todo respeito, ele acrescenta. Pedro aproveita o tempo livre e liga para a casa do tio Alessio. Ingrid atende e deseja feliz ano novo para ele e para a esposa dele. Pedro deseja feliz ano novo e pede para falar com Alessio. Alessio diz que só pode ser piada, pois Pedro sabe que ele está morrendo, pois mesmo assim ele pega o telefone. E Pedro deseja feliz ano novo e depois diz que estará lá na semana que vem. Alessio fala que vai fazer uma força para estar vivo até lá. Depois Iris pede para falar com Pedro e Alessio passa o telefone para ela. Iris fala com o primo e diz que está esperando por ele. Em seguida pergunta se Pedro está em uma festa e fala que daria tudo para estar com ele. Ingrid, que não gosta que Iris fale assim com Pedro, fala para ela desligar logo o telefone. Iris manda um beijo enorme para Pedro e pede para ele não esquecer as encomendas dela. Pedro diz que vai levar os livros, revistas e CDs que ela pediu e em seguida desliga. Em seguida, Danilo traz Silvia e diz que ela não quer mais dançar. Silvia pergunta para Pedro a quem ele estava ligando e Pedro fala que ligou para o tio Alessio para avisar que na semana que vem ele vai e depois diz que esqueceu de falar que Silvia vai junto, mas é bom que eles fazem surpresa. A cena vai para Alma falando com Cissa e pergunta para ela se ela achou Edu. Cissa diz que rodou a festa toda e que não achou ele. Alma diz que ninguém segura os jovens de hoje, que eles não querem saber de família. Cissa diz que ela é mesmo uma exceção. Alma elogia Cissa e diz que ela é especial. Miguel chega e elogia a festa de Alma.
e Alma agradece e logo em seguida diz que sonhou com uma menina igual Cissa para Edu. Cissa fica feliz e diz que está livre no momento. Miguel comenta e fala que acha que conheceu Edu. Alma relembra uma vez que Edu devia ter uns 13 anos mais ou menos, a última vez que Miguel foi ao apartamento dela. A mãe de Miguel então fala que eles crescem muito rápido. Alma dá a ideia de casarem Edu e Cissa para unirem as duas famílias. A cena corta para uma conversa entre Pedro e os amigos de Alma. Pedro conta que respeita muito os animais, todos eles, porque são os puros e sinceros. Até os ferozes têm atitude honesta diante das situações. Cleide diz que Pedro tem razão, então Danilo diz que já vai dar meia-noite e chega distribuindo óculos e arcos para todos. Depois ele sobe na escada e faz a contagem regressiva com todos. Na cena seguinte, o ano novo chega e Helena beija Edu e depois volta para Alma, abraçada com Danilo, reclamando que Edu não apareceu e que ninguém vai gostar de Edu como ela. Danilo diz que Edu deve estar se divertindo e que Edu também ama a Alma. Depois vemos Silvia e Pedro e Silvia diz para ele que esse ano vai ser maravilhoso e que muitas coisas novas vão acontecer, quem sabe até um filho. Depois Miguel está terminando de dançar com Nilda e diz para Irene que agora é a vez dela e convence Irene a dançar. A cena corta para Alma finalmente apresentando Cíntia, Pedro e Silvia. Em seguida, ela pede para eles ficarem à vontade e se retira. Cíntia diz para Pedro que parecia que ele estava fugindo dela. Pedro fala que se ela o conhecesse, saberia que ele não foge de nada e nem de ninguém. Os dois dizem que toda vez que a Alma tentava apresentar eles, o outro sumia de vista. Silvia, nitidamente incomodada com a situação, diz que agora ele já se conhece e em seguida diz para Pedro que quer beber algo e os dois saem. Na cena seguinte, Ingrid diz para Iris que no início de um ano novo sempre acontece alguma coisa boa, por pior que pareça a situação. Iris desacredita e fala que do jeito que a situação está, é difícil. E Ingrid fala que elas têm que se acostumar com a possibilidade de viver sem Alessio. Iris diz que sempre quis sair de lá, mas que não queria que para isso acontecer o pai tivesse que morrer, e que sonhou com os três indo para o Rio. Ingrid fala que Iris sabe que isso é impossível, que Alessio sempre falou que só sai dali morto. Depois, as duas brindam e se desejam um feliz ano novo. Na próxima cena, Helena está na praia com Edu e diz que precisa ir para casa tomar banho e se trocar, porque está com frio. Edu diz que é médico e pode curar ela. Helena conta que sempre quis que o filho dela fosse médico. Depois eles se beijam. E chega uma vidente e pergunta se pode dizer como o ano de 2000 será para eles. E pede a mão de Edu. Edu diz que não acredita nisso, que uma vez uma cigana falou que ele morreria em um ano, e já se passaram 10 anos. A cigana explica que tem que saber interpretar o que ela vê. Helena diz que quer. A cigana pega na mão de Helena e diz que a mão dela é clara, mas que o destino é imprevisto e caprichoso, que Helena terá muita paz, mas que 2000 ainda é uma incógnita. Edu interrompe e pergunta se eles vão ficar juntos para sempre, e fala que não acredita nas linhas da mão dele, mas acredita nas de Helena. A cigana diz que vê uma jovem entre eles dois, e Helena brinca dizendo que tinha que ser mais jovem mesmo, porque se fosse mais velha, a tia de Edu ia infartar. Edu diz que a cigana não está com nada, e paga a cigana. Antes deles saírem, a cigana diz que há uma jovem que está ligada a eles. Edu puxa a Helena e sai. Na próxima cena, Emma, Pascoal e os amigos estão chegando e estão combinando de pegar a comida na casa de Dona Ofélia. E Onofre diz que vai levar o conhaque e que aquele conhaque está guardado para uma ocasião especial e quem deu para ele foi Lima Duarte, quando ele participou da novela O Bem Amado. Pascoal diz que 27 anos depois o conhaque dele é ouro líquido. E eles entram no prédio e escutam um choro de Bruninho. Pascoal acha que deve vir da televisão, mas Ofélia confirma que é o choro de Bruninho mesmo. Dentro do apartamento, Bruninho chora e Clarice fala para não abrir a porta, mas Birajara diz que vai abrir.
Emma entra e pergunta onde Capitu está. Já em casa, Emma e o Pascoal esperam Capitu chegar na sala. Capitu chega e diz que não quer sermão e que pagou para Clarice ficar com Bruno, como pagaria uma babysitter, e fala que a Clarice é de confiança. Emma questiona por que Capitu mentiu. Capitu fala que eles não quiseram ajudar ela e que ela tinha marcado com os amigos e queria se divertir, e termina dizendo que até os pais se divertiram, e conta que já foi jantar, conversar e brindar de novo. Emma pergunta o que mais Capitu foi fazer. Pascoal levanta e tira um bolo de camisinha do bolso e pergunta para Capitu o que aquilo está fazendo na gaveta dela, se ela, Capitu, está sem namorado. Capitu diz que está sem namorado mesmo, mas que ganhou em uma campanha de farmácia, e depois ela reclama deles terem mexido na gaveta dela. Emma explica que foi procurar o remédio de ouvido de Bruninho. Capitu diz que depois eles falam e que está cansada. Mas quando ela está indo para o quarto, Emma arranca a bolsa da mão dela e abre a bolsa em cima da mesa. E cai um monte de camisinha e um pouco de dinheiro. Emma pega as camisinhas e diz que tinha certeza. Capitu tenta explicar que é por precaução, que é para uma emergência. Emma fala que não pode mais acontecer nada com Capitu, que ela já teve um filho com um vagabundo que sumiu do mapa. Capitu fala que as camisinhas é justamente para isso não acontecer de novo e para ela não pegar nenhuma doença. Pascoal, nitidamente magoado, fala que se Capitu tá sem namorado, ela não precisa andar com camisinha, ou ela encontra alguém na rua e já vai pra cama assim de cara. E depois pergunta por que 3 camisinhas. Emma, revoltada, pergunta se não é para uso diário, ou até mesmo mais de uma vez no dia, e grita que Capitu vai ter que andar na linha enquanto morar com eles. Capitu diz que são eles que moram com ela, porque quem paga as contas é ela. E em seguida, Capitu sai. E Emma fala com Pascoal que o nome de todos os filhos é ingratidão. Na cena seguinte, Helena e Edu chegam em casa, e Helena fala que não tem nada em casa para ceiar o ano novo, mas diz que tem champanhe, e fala para Edu depois do champanhe que ela vai dormir, e Edu vai para casa dele dormir. Edu brinca dizendo que Helena está mais rígida do que a tia dele. Depois os dois se beijam. E na cena seguinte, Danilo fala para Alma que ainda tem convidados, e ela não pode dormir. Alma explica que os mais interessantes já foram, e ela vai junto com os interessantes, e diz que os convidados nem vão notar a ausência dela, e depois olha para Danilo e diz que do jeito que ele está bebendo, nem ele vai notar se ela vai estar lá ou não, e pede para Danilo aproveitar bem a ausência dela. Na próxima cena, Capitu fala para Simone que só tem 2 opções: contar para os pais a verdade ou sair de lá com Bruninho. Simone diz que Capitu não pode abrir o jogo, e Capitu diz que está com muita vontade de falar tudo. Na mesa, Pascoal fala para Emma que eles podem estar sendo muito duros com Capitu, e fala que Capitu paga quase tudo, mas Emma fala que eles devem ter sido moles demais, e que Capitu não faz favor nenhum, que é a obrigação dela pagar as contas, já que eles cuidam dela a vida toda. E fala que vai para a missa e pergunta a Pascoal se ele não vai. Ele pede para Emma que reze por ele. Emma diz que é por causa da criação de Pascoal que Capitu tá assim, não tem temor a Deus, e em seguida levanta e sai. Então Capitu sai do quarto com Bruninho e Pascoal oferece café. Capitu diz que não quer e fala que vai para a praia com Bruninho. Na saída, Capitu tranquiliza Birajara dizendo que não vai acontecer nada, que ficou tudo bem. Na cena seguinte, Cíntia diz que Pedro é meio antipático. Vera diz que achou ele bonitão, mas Cíntia fala que ele é tosco, bruto. E Vera fala que assim que é bom. E Cíntia diz que trabalhar com gente assim não é bom. Olivia chega e pergunta qual o assunto. Cíntia diz que o assunto é Pedro. E Olivia fala que achou Silvia, a mulher de Pedro, mais simpática que ele. Cíntia conta que ela olhou com cara feia para ela a noite toda e termina dizendo que os dois foram feitos um para o outro. Na próxima cena, Silvia leva café na cama para Pedro, e Pedro fala que queria ter feito o mesmo, mas que ficou com uma preguiça, e que preguiça no primeiro dia do ano não é bom.
Silvia diz que Pedro resolveu seguir o conselho dela, trabalhar menos e se divertir mais. Silvia diz que às vezes tem premonições, sonhos, e Pedro zomba dizendo que ela é adivinha. Silvia fala que Pedro pode gozar à vontade, mas que ela sente que esse ano vai ser diferente para eles, e sente um grande amor por ele, um amor novo. Então Pedro abraça Silvia, e na cena seguinte, Ivete pergunta se acordou Helena. Helena fala que estava no telefone com Fred, que ele está preocupado com a Nina, que parece que ela está resfriadinha, febril. E Helena completa dizendo que sempre que eles vão para Bahia acontece algo com Nina. Depois, Helena diz que dormiu mal. E Ivete pergunta se ela dormiu sozinha e diz que por isso dormiu mal. Então, Helena diz que não quer mais casar, só se ver de vez em quando e dormir junto. Aí isso aí até que vai. Ivete fala que mesmo com os filhos adoraria ter uma experiência dessa, morar em casas separadas. Helena diz que eles estão namorando, mas que ela quer assim, ela ali e ele lá na casa dele com a família dele. Na outra cena, Edu bate na porta do quarto de Alma para ver se ela tá bem. Alma diz que não é nada de importante, só não dormiu bem e viu até a hora que Edu chegou. Edu pede desculpa por não ter ido à festa. Alma diz que entende que ele tinha coisas mais importantes para fazer. Edu pede para a tia não ficar assim, magoada com ele, que só quer entender onde ela errou com Edu para ele estar fazendo isso com a própria vida. Edu pergunta por que não vai dar certo o relacionamento dele e fala que várias mulheres mais velhas ficam com homens mais novos e que ela mesma, o Danilo, é um exemplo para ela. Então a Alma conta que Danilo não tinha onde cair morto e ela queria ajudar ele, mas no caso dele, Edu é o contrário, e fala que Helena poderia ser mãe de Edu e já é avó. Edu diz que é tudo que a Alma queria e que uma avó na cama pode ser uma experiência excitante. A Alma fala para Edu sair, que ela quer ficar sozinha. Edu se levanta para sair e diz que promete que vai ser feliz. Depois volta e dá um beijo na tia. Alma pergunta para Edu quantos homens Helena já teve. Edu disse que nem quer saber. E Alma ainda argumenta dizendo que Helena tem filhos da idade de Edu e pergunta o que eles acham disso. E Edu diz que eles ainda não sabem e explica que estão viajando. E Alma fala que com tantas meninas dando em cima dele, ele vai ter um caso com uma mãe solteira. Pior, avó solteira. Edu fala para Alma não ser preconceituosa e fala que ela não pode ter moral conservadora sendo casada pela 4ª vez. Ela explica que são 4 casamentos e 3 funerais, que só casa porque ela fica viúva. E Edu brinca dizendo como é possível a polícia ainda não ter desconfiado dela. 3 vezes viúva, e diz que a tia matou os 3 maridos. E os 2 riem e se abraçam. Na cena seguinte, Pedro pede para Severina anotar tudo o que ia acontecer na ausência dele no Aras. E Severino fala que Alma e Cíntia já são um em carne. E Pedro diz que isso é ótimo, que elas não enchem o saco dele. O telefone toca e é Silvia, mas Pedro atende seco e ela logo pergunta o que foi. Ele diz que não foi nada, mas que só passou da hora dele viajar por uma semana mesmo. E então ela diz que já está quase na hora do voo. Pedro pede para ela ir para o Aras, que de lá eles vão direto para o aeroporto, porque é mais perto. Depois eles desligam e Silvia fala para a funcionária dela, Cel, não se preocupar, porque vai dar tudo certo. E Rubinho diz que faz administração de empresas e pode ajudar também. Silvia diz que se elas conseguirem se virar, ela vai tirar férias mais vezes com o marido. Na cena seguinte, Ingrid entra no quarto de Iris e pede para ela ajudar no almoço que está fazendo para Pedro. Iris, toda animada, diz que é claro que ajuda e que até pensou em fazer um doce de coco que ele adora. No avião, Silvia fala que tem medo da felicidade que ela está sentindo e fala que parece um sonho, que já está gostando de todos antes de conhecer, e completa dizendo que a gente vive é para ser feliz. Na cena seguinte, Fred chega na casa de Helena com Nina chorando muito e no colo dele. Isilda diz
que é uma surpresa, pois eles só voltariam na segunda. Clara diz que voltaram antes por causa de Nina, que ela não está bem. Fred pergunta se Helena saiu. Isilda diz que não sabe, que acabou de chegar e vai passar um café enquanto eles esperam. E Fred fala que se a mãe estiver dormindo, ele acorda e vai direto pro quarto de Helena. Helena e Edu estão só de toalha se beijando quando Fred entra no quarto e logo depois Clara entra também. E assim termina o capítulo 9 de Laços de Família. Peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e seu comentário e vamos juntos tornar esse canal o maior canal de novelas do Brasil. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.